Olá, hoje, domingo, dia 13 de dezembro. Estamos a poucos dias do Natal e a minha oração é que as luzes que invadem as praças da cidade, as casas, seja a luz do amor, da graça, da paz, da unção do Senhor, que seja a luz que esteja nesse momento no seu lar, derramando das misericórdias do Senhor sobre você e sua família. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos dando continuidade às nossas mensagens, desta vez de forma mais prática, e a minha oração é que você esteja atento ao que o Espírito Santo dirá para você. Então, nós continuamos com a nossa programação. Na sala de reflexão, amanhã, às 19h30, eu passarei o endereço da sala para os 2 grupos de WhatsApp da igreja, e aí você pode entrar para conversarmos sobre as 2 mensagens deste dia, esta pela manhã e a da noite, que nós estaremos ao vivo às 17 horas na nossa sede. Se você não puder ou não quiser estar conosco, você pode nos acompanhar via Facebook. Estaremos ao vivo, mais tarde às 17 horas. Nosso grupo de oração continua se reunindo para oração e estudo bíblico toda quinta às 20 horas, a reunião online. Você pode procurar Cláudia, Márcia ou a Semira, elas lhe dirão como participar. E no próximo sábado estaremos reunidos com a juventude da igreja às 19 horas também online. Se quiser endereço, é só entrar e pedir no grupo da igreja, ou então pode pedir a mim, a Lucas, a Paulinha, quem você quiser, vai lhe passar o endereço para você participar da nossa reunião de juventude. E no próximo domingo, às 10h20, nós estaremos com a nossa reunião de casais, também online. Se quiser, pode pedir a mim e eu passo o endereço para você. Então, nós estamos sempre trabalhando. No próximo sábado, pela manhã, sábado pela manhã, nós teremos a nossa manhã de consagração. Também você pode perguntar a Cláudia como participar. Estaremos online. Temos alguns aniversariantes nessa semana. No dia 15, Flávia Tavares, Flavinha. No dia 17, Natália. No dia 18, nós temos Nelson. No dia 19, a irmã Geni. E no dia 20, a irmã Edna. A minha oração é que o Senhor esteja prolongando os dias de vocês. Prolongue os dias de vocês com muito amor, com muita graça, com muitas misericórdias, que a unção do Senhor que esteja sempre sobre vocês e o rosto dele seja o rosto de vocês na prática do dia a dia com quem anda com vocês. Parabéns, Flavinha, Natália, Nelson, irmã Geni, irmã Edna. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Estamos dando continuidade. A gente está falando sempre de amor, graça, unção, a disciplina, ou seja, discipulado, esperança. Vimos alguns encontros de Jesus e estamos vendo como é que funciona na prática agora. Dezembro é mês especial. Aliás, eu quero afirmar um aviso que eu dei nos 2 grupos da igreja. Se você quiser saber mais detalhe, corre lá. Está num vídeo que eu passei na sexta-feira à noite. Nós não teremos nossas programações de final de ano, nem no dia 25, o dia de Natal, nem no dia 31, tá? Eu explico tudo no vídeo que eu postei lá na sexta-noite. Você pode ir lá e confirmar. Então, nós não teremos nossa programação no dia 25 nem no dia 31, certo? No restante dos domingos ou o restante dos domingos nós estaremos normalmente com as mensagens pela manhã
e nossas reuniões às 17 horas na nossa sede. Então, como eu disse, nós estamos falando de um evangelho mais prático agora. Vimos a semana passada sobre seguindo o modelo. Vimos que o evangelho não é um método, mas um modelo. Esse modelo já foi deixado. A gente está falando do amor e vimos que o amor é uma decisão. Não se importa com a imagem. Então, nesse sentido, você pode relembrar também a mensagem da semana passada indo lá no Facebook. Eu quero trazer para os irmãos hoje uma questão. E para você, quem é o menino na manjedoura? Mateus capítulo 4, nos versos 12 a 16. E para você, quem é o menino na manjedoura? O texto bíblico em Mateus 4, 12 a 16 diz assim: Quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para a Galiléia. Saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. O evangelista Mateus repete Isaías capítulo 9, nos versos 1 e 2, quando o profeta Isaías está falando do menino que nasceria. Ele está falando do Messias, depois chamado servo, às vezes pelo próprio Isaías, de servo sofredor. O contexto aqui, Jesus havia saído do deserto, lembra? O Espírito Santo, está em Mateus capítulo 4, né, a partir do verso 1, o Espírito Santo levou Jesus para ser tentado ao deserto, e aí Jesus sai do deserto, descobre que João Batista tinha sido preso e passa para a Galiléia. Nesse sentido, a gente está vendo como viver nesse modelo. E já que é dezembro, já que é época de Natal, já que o mundo cristão se reúne para comemorar o nascimento de Jesus, nesse questionamento trago para você algumas informações. Nós começaremos agora, como toda semana, e iniciaremos mais tarde. Para você, quem é o menino na manjedoura? O que esse texto me informa? Primeiro, Natal é época das luzes. Dezembro, né, é mês atípico nesse sentido. Aliás, 2020 tem sido um mês bem diferente, né? Como o restante do ano. Desde março nós estamos vivendo uma época muito diferente. Muitas lutas, medo, insegurança, ansiedade, depressão, né? E dezembro, de repente, esperança. A cidade está cheia de luzes. As casas estão sendo decoradas. Luzes. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que haviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Quando Jesus foi levado ao templo pelos pais para ser apresentado, isso possivelmente a gente fale um pouquinho mais à frente sobre esse texto. O texto apresenta um homem, um idoso, Simeão, um ancião. Lucas capítulo 2, os versos 27 a 32, relata assim. Lucas 2, 27 a 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo.
Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos. Veja o verso 32. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Perceba como Jesus é trazido literalmente como a luz. Literalmente. O povo que andava nas trevas viu a luz. Quando nós olhamos para a cidade toda colorida, lâmpadas de cores diferentes, uma espécie de momento novo, como se um espírito do Natal tomasse conta da cidade, como se fosse tudo diferente, como se fosse diferenciar o mês do Natal. Mas a realidade, quando a gente fala de luzes, a gente fala de Jesus Cristo. O tempo todo, a Bíblia, quando fala de luz, fala de Jesus Cristo. O servo sofredor, o menino na manjedoura, o Senhor dos senhores, aquele que impunha as mãos, os enfermos eram curados, a sua ordem, os demônios eram expulsos, enfim. Jesus Cristo, onde chegava, trazia a luz. Isaías 42, os versos 6 e 7, quando Isaías fala do servo, ele diz assim, Isaías 42, 6 e 7, Eu, o Senhor, o chamei para a justiça, segurarei firme a sua mão, e o guardarei, e farei de você um mediador para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. É assim que Jesus chega, meio que uma luz avassaladora, uma luz que dissipa todas as trevas, abre os olhos dos cegos, cede luz aos gentios, media o povo com o Senhor, liberta os cativos da prisão e livra dos calabouços aqueles que estão em escuridão. É Ele quem traz a luz aos olhos, é Ele quem tira as escamas dos olhos, é Ele quem abre a mente, é Ele quem instrui, é Ele quem traz liberdade. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. E nesse sentido, é interessante pensarmos sobre João capítulo 15, nos versos 4 e 5, quando Jesus Cristo fala para os seus discípulos, falando para nós também. É a palavra que ecoa até hoje. João capítulo 15, nos versos 4 e 5, a voz do Senhor diz assim: Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada. Eu poderia contextualizar. Sem a minha luz, vocês não são nada. Sem a minha luz, não tem como haver luz para vocês. Vocês precisam estar debaixo da minha luz, porque eu sou luz para aqueles que estão em trevas. Essa é a fala de Jesus Cristo. E quando eu entendo isso,
quando eu entendo claramente o que o texto me diz, eu entendo que Natal não é só época de luzes, porque botam árvores nas casas, porque acendem piscas, porque colocam coloridos nas praças. Se eu não entendo quem realmente é o dono dessa festa toda, as luzes não passarão de enfeites, de vidas coloridas, mas vidas passageiras. Daqui a pouco dezembro passa. E em janeiro todas as luzes serão tiradas. Todas as luzes. Para aqueles mais religiosos, no dia 6 de janeiro se desmontam árvores, tiram-se os presépios, todos os enfeites são recolhidos e guardados. Tudo guardado para o dezembro de 2021, que eu espero que seja bem melhor, livre de Covid-19, livre de morte, livre de muito sofrimento, livre para a honra e glória de Deus. Mas em janeiro, todos os enfeites serão guardados. Para quem não entende quem é realmente o dono da festa, não passam de luzes. Não passam de luzes. Por isso, nós precisamos entender nosso segundo ensinamento. Janeiro, aliás, dezembro, é mês das luzes, porque o Senhor é a luz que livra os que estão em trevas. E Ele é o modelo das luzes. Perceba, Ele é o modelo das luzes. Nós lemos semana passada sobre João capítulo 13, aliás, capítulo 3, nos versos 13 e 16, João 3, 13 e 16, o texto bíblico diz assim: ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Ele deu a luz do mundo. Porque Deus deu a luz do mundo para que todo aquele que vive em trevas receba a vida e entenda o que é ser luz. Esse é o modelo. Esse é o modelo que nós começamos a falar semana passada. Efésios capítulo 5, nos versos 8 a 13, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Efésios 5, 8 a 13. Porque outrora vocês eram trevas, perceba, mas agora são luz no Senhor. Olha aí, a luz que depende da luz do Senhor. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Quem anda na luz é bom, justo e verdadeiro. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Agora eu quero trazer algumas observações sobre o texto. Primeiro, e aí eu vou falar pessoalmente. Eu era treva. Eu era treva. Mas ao conhecer o Senhor, eu recebi a luz. Porque é assim que o texto bíblico diz, né? O povo que andava em trevas viu a luz. E essa luz é a luz do Senhor em mim. Eu não tenho como iluminar se não for através da luz dele, porque sem ele nada posso fazer. E aí o apóstolo Paulo diz que precisamos viver, ou eu preciso viver como filho da luz.
E o fruto disso é viver na bondade, na justiça e na verdade. Perceba, como é que se conhece quem anda na luz? Quem é bom, justo e verdadeiro. O apóstolo Paulo disse que precisamos aprender a discernir o que é agradável ao Senhor. E nesse sentido, ele mais à frente, ele diz que o que é exposto pela luz torna-se visível, porque a luz torna visíveis todas as coisas. E ele diz exatamente que nós somos instrumentos do Senhor para tornarmos visíveis as obras infrutíferas das trevas. Somos colocados nesta terra para simplesmente discernir a vontade de Deus, viver bondade, justiça e verdade e colocar em detalhe, em destaque, as obras infrutíferas das trevas, para falarmos sobre isso, para mostrarmos às pessoas como elas devem se livrar dessas obras. Somos luzes porque somos portadores da luz. E quando eu digo somos portadores, é só uma forma humana de dizer. Porque eu sou de Jesus, eu tenho Jesus e sou templo do seu Espírito. Eu não apenas carrego Jesus, mas eu creio na vida eterna. E eu creio que aquele que faz a vontade do Pai ressuscitará no último dia. E eu creio que aquele que não está com o Pai ressuscitará para as trevas eternas. Nesse sentido, nós precisamos entender. Veja o discurso do apóstolo Paulo ao rei Agripa em Atos capítulo 26, nos versos 14 a 18. Atos 26, 14 a 18, o apóstolo Paulo se defende diante do rei Agripa e ele diz: todos caímos por terra. Ele conta o testemunho dele aqui. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Então perguntei: quem és tu, Senhor? Respondeu o Senhor: sou Jesus, a quem você está perseguindo. Agora levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunha do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Eu o livrarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio. Verso 18. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz Jesus Cristo. Então, o testemunho do apóstolo Paulo deve ser o nosso testemunho. E é lógico que nós não teremos experiência igual do apóstolo Paulo, mas a missão é a mesma. Eu apareci para constituí-lo servo e testemunho do que você viu a meu respeito e do que lhe mostrarei. Deus nos deu vistas para denunciarmos as trevas e constituir ou nos constituir servos, testemunhas do que Deus tem nos revelado através de sua palavra. Agora veja, no verso 18, Deus diz, ou Jesus diz algo para o apóstolo Paulo que é dito para nós também. Fomos escolhidos para abrirmos os olhos daqueles que estão em trevas, para convertê-los da luz ou das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança entre os que estão sendo santificados pela fé no Senhor.
Esse é o propósito de Jesus para nós também. Igreja no século XXI. Literalmente. Igreja no século XXI. Eu sigo em João capítulo 3, a partir do verso 17, especificamente 17 a 21, quando Jesus Cristo diz, aliás, quando o apóstolo João relata, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ou seja, o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê, não é condenado, diz o texto bíblico. Quem nele crê, não é condenado. Mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. No verso 19, o apóstolo João diz assim: este é o julgamento. Veja o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Verso 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Nesse sentido, o apóstolo João está falando da mesma forma que o apóstolo Paulo. As trevas são denunciadas pela luz quando a luz chega. E é assim que deveria ser. O modelo da luz é Jesus em nós. Somos os modelos que o Senhor tem para que pessoas em trevas sejam iluminadas e salvas e santificadas em Jesus Cristo. Natal não é época das luzes por causa das lâmpadas acesas, por causa dos coloridos. Natal deveria ser época das luzes, porque todos os dias do ano, todos os meses do ano, o povo de Deus estaria nas ruas denunciando as trevas, iluminando o povo, tirando o povo encarcerado das prisões, abrindo vistas aos cegos, expulsando os demônios, impondo as mãos em enfermos sendo curados, libertando cativos. Então, Natal seria todos os dias do ano. Eu quero concluir, porque eu darei continuidade mais tarde. A gente tem um novo encontro às 17 horas na nossa sede. Torno a falar. Se você não puder ou não quiser estar conosco às 17 horas em nossa sede, você pode acessar o nosso Facebook, estaremos lá ao vivo. Quero concluir em Mateus capítulo 5, nos versos 14 a 16, porque o texto bíblico diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, verso 16, assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa é a sua missão. Levar Cristo aos que estão em trevas. E o modelo da luz equipa os modelos que caminham iluminando a cidade. São verdadeiras candeias, levando paz, misericórdia, graça, salvação, unção aonde estiver. Vamos orar? Quero te agradecer, Senhor, por tua palavra, por mais um mês, Senhor, que estamos vivendo, pelos livramentos. Quero te agradecer pelas rosas e pelos espinhos.
Quero te agradecer, Senhor, pelas dores que de vez em quando nos assolam. Quero te agradecer, Senhor, por um valor do reino que muitos de nós desprezamos, o sofrimento. Porque foi através do sofrimento que o Senhor colocou seu corpo na cruz por nós. A manjedoura sempre estará ligada à cruz. Não há manjedoura sem cruz, nem cruz sem manjedoura. Quando olhamos para a manjedoura, sempre percebemos a cruz. E quando olhamos para a cruz, sempre lembraremos do menino que já nasce em um momento específico, em situação adversa, já nasce diante das pessoas negando a luz. Quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor caminha conosco e porque o Senhor sempre deixará sua luz para nós, sempre nos dará uma nova oportunidade, sempre nos amando, o Senhor estará de braços abertos esperando aqueles que realmente querem abraçá-lo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que as suas misericórdias sejam renovadas diariamente, como a palavra diz. E eu só falo em forma humana porque eu sei que assim será. Que a graça do Senhor esteja sempre conosco. Que a sua paz sempre nos inunde para que sejamos sempre pacificadores. Que a sua unção esteja sempre nos nossos lábios, para que ao falarmos não sejamos nós, mas o Espírito do Senhor que traz liberdade e vida. Que a Igreja do Senhor entenda o seu papel de luz para esse mundo, não somente em dezembro, colocando luzes nos templos, nas casas, nas ruas, mas entendendo que a Igreja, o corpo de Cristo, é a própria luz que precisa brilhar 365 dias no ano. Assim eu te rogo, Senhor, eu peço, assim eu oro, engrandecendo o teu nome, no nome de Jesus. Amém. A minha oração para você é que você seja a luz, não escondida, mas luz por onde for, denunciando as trevas, falando sobre liberdade, juízo, falando sobre justiça, falando sobre bondade, e que você seja pacificador, pacificadora, agente da paz para a honra e glória do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, sempre fazendo resplandecer o rosto dele sobre ti.